Bom dia, meninos! Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13, a China, o despertar do dragão. Nós vamos ver os aspectos gerais, as principais regiões naturais, as principais regiões geoeconômicas da China. Então, hoje nós vamos assistir aula sobre a China. Hoje é considerado um país com dois sistemas econômicos, o socialista, que resiste nas regiões mais distantes e, sobretudo, nas relações de propriedade, o capitalismo, que organiza cada vez mais uma relação de produção e de trabalho, sobretudo nas regiões mais modernas. Nós vamos ver esses aspectos geográficos da China, essas duas economias que a China hoje trabalha, o socialista e o capitalista. Então, a tia vai passar um vídeo para nós ver esses aspectos gerais e na próxima aula a tia vai retornar novamente falando sobre a China. Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre a economia da China. Antes de começarmos, eu quero lhe fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos? Então, pessoal, vamos falar sobre a economia da China. É impossível pensarmos na economia global, atualmente, sem a gente considerar a existência da China e o que vem acontecendo neste país nas últimas 3 décadas. A China é o país que mais cresce nesse período e um crescimento constante, considerada aí a grande locomotiva da economia global. Hoje, ela está na 2ª posição em termos de PIB, é a 2ª maior economia do mundo, perde, portanto, para os Estados Unidos, e o seu PIB de 22 trilhões de dólares crescente. Esses são dados de 2019. Bom, e um dos fatores que mais contribui para esse crescimento da China, sem dúvida, está ligado à sua população. Todos nós sabemos que se trata da maior população do mundo. Hoje a China tem uma população absoluta estimada em 1 bilhão e 400 milhões de indivíduos. É muita gente. Deste total, 803 milhões de pessoas estão disponíveis ao trabalho, ou seja, formam um conjunto que a gente chama de população economicamente ativa. Então imagine uma população economicamente ativa superior a 800 milhões de indivíduos. É muita gente disponível para o trabalho. E é interessante pontuar que a distribuição dessa população economicamente ativa, no caso da China, foge um pouco aos padrões dos países desenvolvidos. Lá eles têm 34% desse total de pessoas empregadas no setor primário, ou seja, o setor da agricultura, da pecuária, do extrativismo, 30% desse total ligado à indústria e 36% aos serviços. Por que eu digo que é um pouco diferente do padrão dos países desenvolvidos? Porque, em geral, quando um país se desenvolve economicamente, o número de pessoas ligadas ao setor primário é bastante reduzido e ao setor terciário é bastante grande. A China ainda está ali em moldes de países subdesenvolvidos. E o desemprego, marcado em 2019, foi de apenas 3,8%. Bom, outro dado econômico muito importante, que é sempre considerado pelos países, diz respeito à balança comercial. No caso da China, a balança comercial é sempre favorável, ou seja, eles conseguem exportar bem mais do que importam. Em 2019, o volume total de importações chinesas bateu a casa de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, enquanto a China exportou 2 trilhões e 300 bilhões de dólares, mantendo então o superávit da balança comercial, o que é extremamente positivo para qualquer economia. Pessoal, toda vez que você pensar sobre a economia da China, você precisa entender que a China tem um modelo próprio, é um modelo econômico próprio. É interessante pensarmos isso, porque muita gente ainda pensa, mas a China é socialista, a China é comunista, a China é capitalista. Quais são as relações econômicas desenvolvidas ali dentro daquele país? Para isso, a gente tem que sempre pensar o seguinte: a partir de 1978, grave essa data, a China passa por um processo de abertura econômica. A partir desse momento, a China vai adotar um modelo que hoje é conhecido como socialismo de mercado. É sempre bom colocar esse termo em destaque, por isso eu mencionei aspas aqui, porque na verdade isso não existe. Como é que um país pode ser ao mesmo tempo socialista e manter uma economia de mercado, ou seja, capitalista?
Bom, mas a China tenta balancear as duas coisas. O que os governos chineses vêm fazendo de 1978 para cá é manter uma economia em alguns pontos do território aberta ao mundo, uma economia, portanto, capitalista, né, onde as relações de mercado são fortes, mas ao mesmo tempo o governo controla toda a produção. Então é um capitalismo controlado pelo Estado. O Estado chinês não abre mão, né, das interferências diretas que ele faz na economia, tanto, vamos dizer assim, na sua produção interna, como também para indústrias, empresas de fora que queiram se instalar na China. Portanto, sempre pense nisso. Falou-se em economia chinesa, você vai pensar no socialismo de mercado, ou seja, um capitalismo controlado pelas mãos do governo. O grande símbolo do crescimento chinês, sem dúvida, são as chamadas zonas econômicas especiais, as ZEEs. A partir de 1978, o governo chinês, então, determina para algumas áreas da China, especialmente cidades localizadas no litoral, cidades litorâneas, portanto, né, isso tudo para facilitar a entrada de mercadorias, saída de mercadorias. E essas cidades ganharam todas as características de cidades modernas para atrair investimentos estrangeiros. As zonas econômicas especiais são, portanto, as áreas onde a China cresce. São nessas cidades que as empresas do mundo todo se instalam, são nessas cidades que o governo faz os investimentos em indústria, são nessas cidades que o desenvolvimento econômico chinês acontece. Portanto, não se esqueça, zonas econômicas especiais, as cidades litorâneas, os enclaves capitalistas na China. Bom, mas e quais são os fatores que mais contribuem para esse elevado crescimento econômico da China? Vamos começar pensando, primeiro, na população. Essa população muito grandiosa, né, além de ter um volume bastante grande de pessoas disponíveis ao trabalho, também representa um potente mercado consumidor. E se a gente considerar que nos últimos anos uma grande parcela de miseráveis na China abandonam a situação de miséria, né, e já começam a se transformar em mercado consumidor, isso sem dúvida alguma é um motor para a economia e vai funcionar ainda por muito tempo. O segundo elemento são os grandes investimentos estatais. O governo chinês investe em tudo e muito. Então ele investe em infraestrutura industrial, ou seja, setores de transporte, setores de energia, de comunicações, né, recebem bastante investimento para que esses setores se tornem necessariamente setores potentes para receberem os investimentos externos. Além disso, esse governo investe muito hoje em educação. Investindo em educação, o que o povo da China espera? Que a mão de obra se qualifique, o que é bom para todo mundo, e claro, que a China possa desenvolver novas tecnologias. Afinal de contas, na economia globalizada, sai na frente o país que tem desenvolvimento tecnológico. Terceiro fator, uma ampla, intensa preocupação em produzir com eficiência. O mundo sempre fica chocado com as notícias envolvendo o quanto a China se envolve em produção grande, rápida, eficiente. Essa é a palavra. Então os chineses são focados na ideia de que precisa produzir muito, mas principalmente precisa produzir com eficiência. Esse é um diferencial, né, que hoje faz da China um país de economia bastante crescente. Além disso, não podemos desconsiderar, seria um quarto elemento favorável ao crescimento, a questão dos recursos naturais. A China é um território grande, embora tenha áreas de desertos, regiões montanhosas, possui bastante recursos naturais, né? Recursos minerais, especialmente fontes energéticas. E isso, é claro, vai beneficiar qualquer país em seu processo de desenvolvimento econômico. Queridos, eu quero deixar aqui algumas observações importantíssimas sobre a economia da China. Primeiro, a indústria é a atividade mais crescente, né? É a que realmente move esse motor gigante que é a China nos dias atuais. Segundo, a questão da agricultura. Até pouquíssimo tempo atrás, a China tinha problemas em relação à produção de comida para sua própria população. A agricultura, embora tenha se desenvolvido incrivelmente, especialmente nos últimos 15 anos, ainda é um problema, né? O governo trata a agricultura ali com olhos bem carinhosos, porque é uma atividade que ainda precisa crescer bastante, uma vez que esse povo chinês, essa população gigante, está comendo mais. Outra coisa, nunca se esqueça,
Quando nós estamos falando aqui sobre todos esses dados positivos em relação à economia da China, não pense que tudo isso acontece em todo o território, de maneira alguma. Há uma divisão nítida no território em relação ao desenvolvimento, de modo que nós vamos estabelecer níveis elevados de crescimento econômico na porção leste do país, né, enquanto a porção oeste ainda é muito deficiente. E pensando na economia, é bom lembrar, seria uma quarta observação, né, que o governo chinês aboliu em 2015, há pouco tempo atrás, a política do filho único, já prevendo problemas em relação ao envelhecimento da população. Hoje, cada casal na China pode ter 2 filhos, sem precisar pagar multas ou ter impostos mais elevados em função disto.